All right, we are going to move on to the next division of bibliology. Vamos agora então passar para a próxima divisão dentro do assunto da bibliologia. And this is the subject of illumination. E o assunto agora é a iluminação. Now we need to clarify the distinction between revelation, inspiration and illumination. E nós temos que entender bem a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. Revelation deals with what is communicated. A revelação é aquilo que foi comunicado. It deals with the content or the material. Ele trata do conteúdo, ele trata do material que foi revelado. So God revealed his plan to man. Então Deus revelou o seu plano ao homem. Inspiration has to do with recording what is communicated. Já a inspiração tem a ver com o registro do que foi comunicado. So inspiration has to do with recording this infallibly, without error. A inspiração tem a ver com o processo de registrar a revelação e como isso foi infalível, esse processo todo. So inspiration has to do with recording the revelation. Então a inspiração é o registro da revelação. So for example, there were men who received revelation from the Lord, but they didn't write it. Então, por exemplo, houveram pessoas que receberam a revelação de Deus, mas eles não escreveram isso. So for example, the Apostle John in the book of Revelation, Então, por exemplo, o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, he heard something that was called the seven thunders. ele ouviu algo que ele chamou dos 7 trovões. And so there was information revealed to him by the seven thunders. Então, ele recebeu informação, né, que foi revelada para ele através desses 7 trovões. And he was going to write it down. E ele ia registrar isso. The Lord said, E Deus disse para ele, não vai registrar não. stop right there. Não escreve. Don't write that down. Não escreva isso. So we don't know what was revealed to John. Então nós não sabemos o que foi essa revelação para João. So he had revelation, but there was no inspiration. Então veja aí um exemplo de como houve a revelação, mas não houve a inspiração, o registro da revelação. Okay, and then we have the word illumination. E depois, agora temos a palavra iluminação. This has to do with understanding the revelation. E isso tem a ver com a compreensão da revelação. The revelation is recorded, A revelação, então, ela é registrada, but then there has to be understanding. mas depois, então, precisa haver a compreensão disso. Illumination has to do with the meaning of the written record. Então, e a iluminação, então, ela diz respeito ao significado daquilo que foi registrado. So O que isso significa? illumination is a ministry of God the Holy Spirit. E a iluminação é um ministério, é uma obra do Espírito Santo, By which he enables people to understand the scriptures. pela qual ele nos capacita e nos ajuda a entender as Escrituras. Illumination is necessary in order to understand the divine significance of the Bible. A iluminação ela é necessária para que a gente possa entender o sentido e o significado da palavra de Deus. So let's look at 1 Corinthians chapter 2. E vamos olhar então para 1 Coríntios capítulo 2. And we'll start in verse 9. E nós vamos ver a partir do versículo 9. 1 Coríntios 2 e 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. So here we see that
we don't understand all that God has designed for us. Então a gente vê aqui que nós não podemos entender tudo aquilo que Deus revelou para nós. And so this shows that we have a need for revelation. E isso mostra que nós temos uma necessidade da iluminação. Because there are many things we would never know if God did not reveal. Porque existem muitas coisas que simplesmente não seríamos capazes de entender se não fosse revelado, explicado para nós. Now in verse 10, Paul mentions the revelation itself. E no versículo seguinte, 10, Paulo fala sobre a revelação por si só. Okay, you can read that. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. So the Holy Spirit has revealed the things of God to us. Então o Espírito Santo revelou as coisas de Deus para nós. So having told us the need for revelation and having said that there's certain things we don't know, Então, tendo dito, né, que nós temos a necessidade da revelação e tendo dito que nós tem muitas coisas dessa revelação que nós não somos capazes de entender, God has revealed to us the things that He wants us to know. e Deus revelou para nós aquelas coisas que Ele deseja que nós soubemos. So we have a revelation that has been recorded by means of inspiration. Então tem a revelação que foi registrada, né, por meio da inspiração. But if we are going to understand that which has been inspired, we need the Holy Spirit to teach us. Mas para entendermos aquilo que foi revelado a nós precisamos do Espírito Santo, que ele nos ajude a entender o que foi revelado a nós. Verse 11. E no versículo 11, então, vai dizer: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Okay, I don't know what's going on in your head. Eu não sou capaz de saber o que está se passando na sua cabeça. I don't know what you're thinking. Eu não sei o que você está pensando, Only you know. somente você sabe So disso. Paul says that's like with God. E Paulo está dizendo, é assim também com Deus. So your spirit knows what's going on in your head. Então, o seu espírito sabe o que está se passando com você mesmo. He said, but no one knows the things of God except the Spirit of God. Mas ele diz que ninguém conhece das coisas que se passam na cabeça de Deus, a não ser o próprio Deus. And so, as natural people, we cannot understand the things of God. Então, enquanto pessoas naturais, né, nós não temos a capacidade de entender as And coisas de apart Deus. from the ministry of the Holy Spirit in illumination, E se não fosse o ministério do Espírito Santo nesse processo de iluminação, we would not be able to understand the revelation that's been given by God. nós não seríamos capazes de entender a revelação que Deus deixou para nós, na sua palavra. But in verse 12, we see the availability of the Spirit. E no versículo 12, nós vemos a disposição do Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. So we have this tremendous blessing from God. Então nós temos essa bênção tremenda de Deus. In the church age, God the Holy Spirit comes to indwell every believer. E na era da igreja, o Espírito Santo vem e ele habita em todos os crentes. He does this at the point of salvation. E ele faz isso no momento da nossa salvação. As the Bible says, if you don't have the Holy Spirit, you're not saved. A Bíblia diz que se você não tem o Espírito Santo, isso significa que você não é salvo. Now there are some groups in Christianity who say you can be saved today and maybe you won't get the Holy Spirit for a long time.
Mas há alguns grupos, né, dentro do mundo cristão que acreditam que você pode ser salvo, mas que você pode receber o Espírito Santo só em algum momento depois da sua salvação. But that's contradicted by the teaching of Scripture. Mas isso contradiz o que a palavra de Deus diz. So we have been given the Holy Spirit. Então nós recebemos o Espírito Santo. He has many ministries to us. E ele tem muitos ministérios para nós. There are 5 ministries that he performs at salvation. E há 5 ministérios que ele faz no momento da nossa salvação. Baptism, O primeiro é o batismo, regeneration, a regeneração, indwelling, a habitação, sealing, o selo and the giving of spiritual gifts. e a concessão dos dons espirituais. Now there are also several ministries of the Spirit after salvation. E existem também alguns ministérios do Espírito Santo que vêm depois da salvação. There is a ministry of filling. Existe um ministério do preenchimento. Now the command is given in Ephesians 5:18. E a ordem é dada lá em Efésios 6 e 18. Efésios 5 e 18. Which says, "Be filled by the Spirit." Onde diz ali, mas enchei-vos do Espírito. What is do? Of. Of? That doesn't make much sense, does it? Be full of the Spirit? It does? Okay. You cannot get more of the Spirit. The Spirit comes to indwell you. Não é que você deve receber mais do Espírito. O Espírito Santo já está em você. Okay. So some people think that to be filled by the Spirit is you're going to get more of the Spirit. Algumas pessoas entendem, né, de encher-vos do Espírito é que assim você vai encher o copo da água e então você vai receber mais dele, assim como o copo You can't get more of tem the mais Spirit. água. Não é assim, não é You você have não, all you're going to get. você não pode ter mais do Espírito Santo, você já tem tudo que você pode ter dele. This is a command to be filled by the Spirit. Isso é uma ordem para ser preenchido pelo Espírito. So in this case, the Holy Spirit's the one who's doing the pouring, Então nesse caso é o Espírito Santo que está fazendo o preenchimento. and He's going to fill you with something. E ele vai te encher com alguma coisa. With what does He fill us? E com o que ele nos preenche? According to Ephesians 3:16, De acordo com Efésios 3:16, He fills us with divine strength. ele nos preenche com a força ou poder divino. Read Ephesians 3:16. Efésios 3:16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Now, the Christian life is a supernatural way of life. A vida cristã é uma forma sobrenatural de viver. It demands a supernatural means of execution. E ela exige uma forma sobrenatural de procedimento e de execução da sua forma de And viver. you cannot live the Christian life in your own human E strength. você não pode viver a sua vida cristã com a sua própria força humana. So let's try to understand this. Então vamos tentar explicar isso, entender isso melhor. Do unbelievers go to church? Os descrentes, incrédulos, eles vão para a igreja? No, of course. Vão, né? Do unbelievers pray? Os descrentes oram. Yes, sometimes more than we do. Às vezes oram mais do que a gente. Do unbelievers give money? Os incrédulos, eles dão dinheiro? Yes. Sim. Do they witness? Eles dão testemunho? Yes. Sim. Do they show mercy? Eles demonstram misericórdia em alguns momentos? Yes. Sim. How is your ministry any different? Então, como que o seu ministério é diferente do deles? It's an important question. Isso é uma pergunta importante.
You see, you cannot obey any command for the Christian life without the empowering ministry of the Holy Spirit. Veja que você não pode obedecer nenhuma ordem que é dada para você enquanto cristão, enquanto crente, se você não está empoderado pelo Espírito Santo, na força do Espírito Santo. We were given the command in Galatians 5:16. Nós recebemos a ordem em Gálatas 5:16. Walk by means of the Spirit, and you will not fulfill the lusts of the flesh. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Now you have a different preposition here. What does that one mean? In the Spirit. How do you walk in the Spirit? E como é que você anda no Espírito? Actually, the expression by Spirit, in Spirit, it's the same in both of these verses. Então, pelo Espírito ou no Espírito, pelo Espírito nós vimos antes, e aqui no Espírito, nesse versículo, é a mesma coisa. It means by means of. Significa por meio dele, na força dele. The Holy Spirit is the means by which we are able to do this. O Espírito Santo é o meio que nos permite fazer tudo isso. If there is sin in your life, E se há pecado na sua vida, the Bible says you grieve the Holy Spirit. a palavra de Deus diz que você entristece o Espírito Santo, Or you quench the Spirit. ou você abafa o Espírito, Or you resist the Spirit. ou você resiste o Espírito Santo, Or horribly you might insult the Spirit. ou terrivelmente você pode insultar o Espírito, Or you can lie to the Spirit. ou você pode mentir para o Espírito Santo. When there's sin in your life, the Holy Spirit is not performing His ministries in you. Então, quando há pecado na sua vida, o Espírito Santo não está agindo na sua vida. Now you are walking by sight and not by faith. Agora você está andando pela vista e não pela fé. And what you are doing is producing good works that are not acceptable to E o que God. você está produzindo, e fazendo são boas obras que não são aceitáveis para Deus. So you can go to church, Então você pode ir para a igreja, you can sing, you can você pray, pode cantar, você pode orar, you can give, você pode dar o seu dinheiro, break bread, você pode tomar ceia, teach the você Bible, pode ensinar a Bíblia. and all the time you are grieving the Spirit. E em todos esses momentos você está entristecendo o Espírito Santo. And it's not acceptable to God. E Deus não vai estar aceitando nada disso. So instead of empowering you Então, to walk according to the Word of God, ao invés do Espírito Santo te empoderar para você andar de acordo com a vontade dele, now the Holy Spirit has to work at convicting you agora o Espírito Santo tem que agir para te convencer to get you to return to God. e fazer você voltar para Deus, confessar o teu pecado e voltar para Deus. So this is where 1 John 1:9 comes into play. Então é aí que nós recorremos a 1 João 1, versículo 9. This is not 1 John 1:9. Go ahead. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. This is not a salvation verse. Esse versículo não tem nada a ver com salvação. You should never use this in giving the gospel to the unbeliever. Você nunca deve usar esse versículo numa mensagem evangelística para os incrédulos, They're not saved by confessing sins. porque eles não são salvos confessando os seus pecados. But for the believer, Mas para o crente, if I have gone against the will of God for my life, se eu agir de uma forma contrária à vontade de Deus na minha vida, in this passage, John describes it as walking in the dark, nesse contexto aqui, João descreve essa atitude como aquele que anda nas trevas, as opposed to walking in the light, which is the character of God. em contraste com aquele que anda na luz, que é o caráter de Deus é luz. So if we have sinned, Então, se nós pecamos, we must confess those sins. o que nós devemos fazer é confessar esses pecados.
What does it mean to confess? E o que significa confessar? It does not mean to feel sorry. Não é você se sentir mal por aquilo que você fez. It does not mean to beg for mercy. Você não precisa rogar pela misericórdia de It Deus. doesn't mean to make promises that you won't do it anymore. Você não precisa prometer para Deus, eu nunca mais vou fazer isso. It means to tell what you have done. Significa simplesmente você dizer para Deus aquilo que você fez. So to confess your sins doesn't mean to say, you know, I do a lot of wrong things. Confessar os pecados não é você dizer para Deus, Deus, eu faço um monte de coisa errada. That's not confession of sin. Isso não é confissão de pecados. Confession says you go to God the Father, A confissão de pecados é quando você se dirige a Deus, o Pai, you tell him what you've done. e você fala exatamente o que você fez. I lied, Eu menti, Deus. I stole, Eu roubei. I was jealous, Eu tive ciúme, inveja. I was worried. Eu fiquei ansioso. Whatever the sin is. Qualquer que seja o pecado, So when this happened, I sinned. então quando essas coisas acontecem, eu estou pecando. You tell God what you've done. E você então fala para Deus exatamente o que foi que você fez. Now, if you do that, E quando você faz isso, He is faithful and just to forgive us our sins. diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. When it says God is faithful, it means He will always do this. Quando Ele diz que Ele é fiel, isso significa que Ele vai sempre fazer isso. Doesn't matter what the sin is, Não importa qualquer que seja o pecado, tenha sido pecado, any sin. qualquer pecado que seja, Because if there were some sin you confessed and He didn't forgive, porque se houvesse algum pecado que você confessasse e Ele não te perdoasse, then this would not be a true statement. então isso não seria uma verdade, Ele não seria fiel. He is faithful to forgive, Mas aqui diz que Ele é fiel para nos perdoar. and He is just in forgiving our sins. E diz também que Ele é justo em perdoar os pecados. How can God forgive your sins and still be a God of E justice? como é que Deus pode perdoar os seus pecados e ser justo ao fazer isso? Because justice demands that there be a penalty when there has been violation of a law. Porque a justiça exige que haja uma penalidade quando alguma lei é quebrada. The answer is that God will accept a sinless substitute E a resposta é que Deus vai aceitar um substituto que foi sem pecado. and He will allow a sinless substitute to pay the penalty for the sins of another. E Ele vai permitir que esse substituto que foi imaculado, que ele pague o preço, a penalidade do pecado que outra pessoa cometeu. So on the cross, Jesus Christ paid the penalty for all sins of all people. Então, na cruz do Calvário, Jesus pagou a penalidade do pecado de todas as pessoas e de todos That is os the pecados. only way that God can forgive any sin. E essa é a única forma que Deus pode perdoar qualquer pecado. The penalty must be paid, A penalidade precisa ser paga. and Jesus paid it for us. E Jesus fez justamente isso. Ele pagou esse preço. And that means that forgiveness is now available to us E isso significa que agora o perdão dos nossos pecados, ele está disponível a nós. because Christ died as our substitute. Porque Cristo morreu como o nosso substituto. So He is faithful and just to forgive us our sins. Então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Now the word to forgive here E a palavra aqui, perdoar, means to cancel an obligation. significa cancelar uma obrigação. This is talking about our personal relationship with our Heavenly Father. E isso aqui tem tudo a ver com o nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus Pai. So that this is a family forgiveness. Então isso é um perdão que acontece num contexto familiar.
which is different from a legal forgiveness. E isso é diferente de um perdão que acontece numa corte de justiça. So you have a child and he disobeys. Você então tem um filho e o seu filho desobedece você. You don't put him in jail. E você não manda o seu filho para a prisão. That's not your place. Não é o seu lugar. Não seria devido você fazer isso. But you can forgive your child. Mas você, enquanto pai, pode perdoar o seu filho. That means that now the relationship has no barriers. E agora o relacionamento entre você, pai e filho, não existem mais barreiras entre vocês. And now you are free to love that child as you want to. E agora você pode amar o seu filho de uma forma livre, sem barreiras quaisquer que sejam. So this is not the same thing as the forgiveness that is ours when we put faith in Christ. E esse perdão, então, não é o mesmo tipo de perdão que acontece quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, aquela primeira vez. That's legal. Aquele é um perdão legal. So when it says we have the forgiveness of sins in redemption, Então, quando diz que nós temos o perdão dos nossos pecados e nós somos redimidos, okay, that means the penalty of sin has been canceled. então naquele momento a penalidade dos pecados eles foram cancelados. And on this basis we enter into an eternal relationship with God. E com base nisso nós então entramos num relacionamento pessoal com Deus. But this forgiveness is family. Mas esse perdão aqui que está falando é um perdão familiar. And when this happens, He also will cleanse us from all unrighteousness. E quando Ele então nos perdoa os pecados, diz também que Ele nos purifica de toda injustiça. Who remembers all of His sins? Quem é que lembra de todos os seus pecados? Or who's even aware of all of His sins? Quem está consciente de todos os pecados que cometem? We're so accustomed to sin that, Muitas vezes nós estamos tão acostumados a pecar we do things and we don't even think about it. que nós fazemos coisas e muitas vezes nem percebemos que nós estamos pecando. But when I confess my sins, He not only forgives those, but also He cleanses even the sins that I don't know about. E quando eu confesso os meus pecados, então eu sou perdoado desses pecados que eu estou reconhecendo e confessando, e também dos outros que eu não estou consciente deles. Now, when I have been forgiven and cleansed, then there is no hindrance to the Holy Spirit. Então, quando eu fui perdoado e purificado, então não existe nenhuma barreira para o Espírito Santo na minha vida. And then He is able to perform His ministries in me. E aí ele então pode realizar o ministério que ele quer realizar nas nossas vidas. So we need to use 1 John 1:9 over and over and over again every day. E nós então precisamos recorrer a 1 João 1:9 repetidas vezes no nosso dia a dia. Don't wait till you go to bed. Não espere você ir dormir e pôr a cabeça no travesseiro. No, as soon as you are aware that you have committed a sin, you need to confess it to the Father. Não, imediatamente que você está consciente que você pecou, naquela hora você já confessa os seus pecados a Deus. And then the Holy Spirit can fill you. E aí o Espírito Santo pode te encher. That is, perform His ministries in you. E ele pode realizar o ministério na sua vida. And then you can be strengthened with might through the Spirit in the inner man. E aí você pode então ser fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Because if you don't do things in the power of the Spirit, Porque se você não faz as coisas no espírito, no poder do espírito, you're just imitating the unbeliever. aí você só está imitando o que o descrente também And pode God fazer. does not accept it. E Deus não vai aceitar isso. So Jesus said you can pray Jesus disse, você pode orar for the wrong reason, pelo motivo errado, with the wrong motivation, com a motivação errada. and God doesn't accept it. E Deus não vai aceitar essa oração. You can show mercy to somebody. Você pode demonstrar misericórdia para outra Wrong pessoa, motivation, mas God's not com a impressed. motivação errada, isso não vai impressionar Deus. You can give money, Você pode dar dinheiro, ajudar outra pessoa,
whatever you do, Qualquer coisa que você if it's fizer, not done in the power of the Spirit, se não for feito no poder do Espírito Santo, it's of no value to God. não tem valor nenhum para Deus. And so in Ephesians 3, E então, lá em Efésios 3, being empowered by the Holy Spirit also allows you to comprehend spiritual truth. estando no poder do Espírito Santo, isso também vai te ajudar a compreender as verdades da palavra de Deus. So being empowered by the Holy Spirit also means in Ephesians 3:18 you can comprehend the plan of God. E conforme Efésios 3:18, você então agindo no Espírito, no poder do Espírito, ali diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. So the width, the length, the depth, the height, these are all saying no matter what facet of the plan of God, Então, aqui ele está dizendo, não importa qual faceta do plano de Deus, that through the ministry of the Holy Spirit you can understand it. através do ministério do Espírito Santo, você vai compreender, qualquer que seja. Also, verse 19, to know the love of Christ which passes knowledge. E também, ainda no versículo 19, ele fala, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, So that you might be filled with all the fullness of God. para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. This cannot happen if the Holy Spirit is not teaching you spiritual truth. E isso não pode acontecer se o Espírito Santo não está te ensinando e explicando as verdades espirituais. All right, verse 20. Veja o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. So what is that power that works in us? E o que é esse poder que opera em nós? It's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. All right, now back in 1 Corinthians chapter 2. Vamos voltar agora para o capítulo 2 de 1 Coríntios. All right, we have received the Spirit who is from God. Diz ali que recebemos o Espírito que vem de Deus, So that we can know. para que conheçamos. We need to know the things that have been freely given to us by God. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. All right, verse 13. Muito bem, veja também o 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. You see, we need this ministry of the Holy Spirit to illuminate our thinking. Então veja, nós precisamos desse ministério do Espírito Santo nos iluminando para aprendermos as coisas espirituais. So any unbeliever can read the Bible and they can learn its history, know the facts and figures. Qualquer descrente, ele pode abrir a Bíblia, ele pode ler a Bíblia e ele pode entender os fatos da história e de geografia. But what does it mean? Mas o que significa aquilo que ele está lendo? We need that ministry of the Spirit to illuminate us so we know what it means. É o ministério do Espírito Santo e esse processo de iluminação que vai nos ajudar a entender o que nós estamos lendo. O que significa o que eu estou lendo? So verse 13 now E o versículo 13 agora, deals with the inspiration of the text. o versículo 13, ele vai lidar com a inspiração do texto. God the Holy Spirit is the one who inspired the scriptures. Foi o Espírito Santo, né, que inspirou as Escrituras para serem registradas. And again we see that inspiration comes down to the very words. E nós de novo vemos que a inspiração ela envolve as palavras que foram utilizadas, né, o vocabulário que foi In utilizado. order to understand, Então, para entendermos we tudo need isso, illumination. nós precisamos da iluminação. Going on from here through
chapter 3, verse 2. E de onde estamos indo até o capítulo 3, versículo 2. We have the ministry of illumination with respect to humanity. Nós vemos então o ministério da iluminação em toda a humanidade. Verse 14. Veja o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Now, the natural man here is the one who does not have the Holy Spirit. O homem natural aqui está se referindo àquele homem que não tem o Espírito Santo. So this says that he doesn't welcome the things of the Spirit of God. E aqui diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. He thinks they're foolishness. Ele pensa que é bobagem. And it says he is not able to understand them. E diz também que ele não pode entendê-las. He doesn't have the ability. Ele não tem a habilidade de entender aquilo. Why? Por que não? Because they are spiritually discerned. Porque elas se discernem espiritualmente. You see, we must have the ministry of the Holy Spirit Então veja, nós temos que ter o ministério do Espírito Santo to understand the significance of what the Bible is saying. para entender o significado daquilo que estamos lendo na Bíblia. It's like Nicodemus. He didn't understand. Jesus said you have to have a birth from above. Era como aquela conversa com Nicodemos, quando Jesus disse, você tem que nascer de novo. How can a man be born when he's old? E Nicodemos não estava entendendo nada, dizendo, como é que um homem velho pode nascer de novo? He's not able to comprehend. Ele não estava conseguindo compreender, entender. Jesus said, I've told you earthly things you don't understand. How could you possibly understand spiritual things? E Jesus falou, eu estou te falando uma coisa tão simples, né, e você não está entendendo, como é que você vai entender as coisas espirituais? So, according to this verse, the natural man who is unsaved does not receive the Spirit's illumination. E de acordo com esse versículo que nós lemos, o homem natural, né, que não tem o Espírito Santo, ele não tem esse ministério da iluminação disponível para ele. And the reason why unbelievers attack the Scripture, make fun of the Scriptures, E o motivo por que os incrédulos, né, os críticos, eles atacam as Escrituras e criticam, they can't understand it é porque eles não conseguem entender, because they have no illumination. porque eles não têm a iluminação de Deus. But now in verses 15 and 16, E agora no versículo 15 e 16, we have illumination and the spiritual man. nós vemos a questão da iluminação e o homem espiritual. Verse 15, O versículo 15 diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. now the spiritual man Aqui o homem espiritual is a Christian está se referindo a um crente who is being filled by the Spirit. que está cheio do Espírito Santo. See, we can divide the human race into two broad categories. Veja que nós podemos dividir a raça humana em dois grandes grupos: Saved, os salvos unsaved. e os perdidos. But now we can divide the saved E agora into two categories. a gente pode pegar esse grupo dos salvos e também dividi-los em dois outros grupos: Spiritual, o grupo dos espirituais carnal. e o grupo dos carnais. And just as you are either saved or unsaved, E assim como você pode ser salvo ou não salvo, so also at any moment you are either spiritual or you are carnal. enquanto salvo você pode também ser ora espiritual e ora carnal. So the spiritual man is the one who is being filled by the Spirit. The Holy Spirit is working in him. Então esse homem espiritual é aquele que o Espírito Santo está agindo na vida dele, ele está andando no Espírito, Performing his ministries, ele está realizando os ministérios, empowering the believer to obey God, ele está empoderando o crente a obedecer a Deus and to comprehend the plan of God. e ajudando ele a compreender o plano de Deus. All right, verse 16. E o versículo 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. What's the mind of Christ? O que é a mente de Cristo? Right here.
Está It's aqui, the é Bible. a palavra de Deus. We have the mind of Christ. It's the thinking of Christ. Nós temos a mente de Cristo. É como Cristo pensa. So your Bible is called the Word of God. A sua Bíblia, então, é chamada da palavra de Deus. It's called the voice of the Spirit. Ela é também chamada da voz do Espírito. And it is called the mind of Christ. E ela também é chamada da mente de Cristo. All right, 1 Corinthians 3:1. E vejamos 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Now Paul is writing to people who are saved. Veja que Paulo está escrevendo para pessoas que são salvas. Back in chapter 1 verse 2, Lá no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2, he said you are saints, ele chamou eles de santos. you are sanctified, Ele diz que eles são santificados. you are in union with Christ. Ele fala que eles estavam em união com Cristo. At the end of chapter 3 he's going to say your body is the temple of the Holy Spirit. E no final desse capítulo 3, ele vai dizer para eles que o templo, o corpo deles era o templo do Espírito Santo. And here he calls them brethren, E aqui ele chama eles de irmãos, fellow members of the family of God. irmãos do corpo de Cristo, Family. da família de Cristo, desculpa. Now he says, I can't talk to you as to spiritual people. E ele fala aqui que eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, But as to carnal. mas sim como a carnais. Now, you have something here in Brazil called carnival. Nós temos algo aqui no Brasil que conhecemos bem, que é o carnaval. What does carnival mean? O que significa carnaval? It means a feast for the flesh. Significa uma festa da carne, ou para carne. This word carnal indicates being under the domination of your flesh, which is your sinful nature. Essa palavra carnal significa você sendo dominado pela a sua carne, pela sua vontade humana. Now, either you are spiritual or you are carnal. E veja, então, ou você é espiritual ou você é carnal. You can't be 50-50 Você não pode ser 50% cada um. or 60-40. Você não pode ser 60-40. No, it's one or the other. Não, é um ou o outro. If you have unforgiven sin, Se você tem pecado não confessado na sua vida, you're carnal. você está na carnalidade. Now, there are some teachers today who say there is no such thing as a carnal Christian. Tem alguns professores hoje em dia que ensinam que não existe um crente carnal. This verse says that you can be a Christian and be carnal. Esse versículo aqui está dizendo que você pode ser um cristão, você pode ser carnal. He says, you're like babies in Christ. E ele o chama de crianças em Cristo. Oh, we love babies, don't we? Nós adoramos as criancinhas, né? We do. A They're gente wonderful. gosta delas, elas são tão bonitinhas. But not when they're 40 years old. Mas não quando elas têm 40 anos de idade. So this is an insult. It's not a term of endearment. Então aqui, quando ele chama de crianças, não é um elogio para elas, é um insulto. In verse 3, he says, you are still carnal. E no versículo 3, ele diz... sorry, where? You are still carnal here. Por quanto ao endearment. Porque porque não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Final do versículo 2. What makes you carnal? 3, desculpa. O que é que te faz carnal? Any sin. Qualquer pecado que seja te faz Now, in carnal. this particular context, he talks about envy, strife, divisions. E nesse contexto particular, né, ele fala de ciúmes, contendas e divisões entre eles. Envy, mental attitude sin. Ciúmes, então, é um pecado mental. Strife, verbal sins. This is where you're arguing. Contendas, então, era um pecado verbal, porque eles estavam discutindo entre si. Division, overt sin. There you're actually
dividing up into groups. E divisões já é um pecado que você está realizando, que você um está indo para lá, o outro está indo para cá, está todo mundo se dividindo. So any sin you commit Então qualquer pecado que você cometer causes you to become carnal, faz com que você seja carnal. so that the Holy Spirit is not filling you. E então o Espírito Santo não está te enchendo, te preenchendo. And further, he says you are walking like men, E ele diz que vocês estão andando segundo o homem, which means you are imitating the unbeliever. que significa que você está imitando o descrente. We need to be spiritual E nós precisamos ser espirituais, in order to have the illuminating ministry of the Holy Spirit. para que assim possamos ter o ministério da iluminação And we em are nós. able to understand the things of God because we have the mind of Christ. E assim podemos entender as coisas de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. And we can understand the significance of what the Bible is saying because the Holy Spirit teaches E nós us. podemos entender o significado, o que a Bíblia está dizendo, porque nós temos o Espírito Santo em nós. So, we need to learn how to walk by means of the Spirit. Então, nós temos que aprender como andar no Espírito And how to have victory over the flesh. e como obter a vitória sobre a nossa carne. And something we all struggle with. E é uma coisa que todos nós lutamos com isso. But this is something we can know because we have the Holy Spirit. Isso é uma coisa que nós podemos conhecer, porque nós temos o Espírito Santo. If you grieve him or quench him, E se você entristece ele, ou se você apaga ele, you're carnal. então você está sendo carnal. And those who walk according to their flesh E aqueles que estão andando segundo a carne cannot please God. não podem agradar a Deus. So we thank God that we do have the Holy Spirit. Então nós agradecemos a Deus que nós de fato temos o Espírito Santo. The ministry of the Holy Spirit caused the Bible to be written. Foi o ministério do Espírito Santo que causou a Bíblia a ser escrita. He inspired the Scripture. Ele que inspirou as Escrituras. But he also will illuminate the believer so we can understand it. E ele também vai iluminar o crente para que ele possa entendê-la. Okay, we'll stop here for tonight. Muito bem, nós vamos parar por aqui, né, essa noite. Oh, tomorrow, I hope you're all going to be here. E amanhã, né, sábado, espero que vocês todos Oh, we're going to have possam fun. voltar. We're going to have fun tomorrow. Nós vamos nos divertir bastante amanhã. We're going to look at errors in the Bible, Nós vamos olhar para os erros que existem na Bíblia, contradictions. as contradições. Why do we have so many variations? Por que nós temos tantas variações? And so I hope that we'll be able to give you some answers to a lot of the criticisms that come from the unbeliever. Então eu espero que você possa receber muitas respostas, né, para as perguntas e as críticas que você recebe dos descrentes Okay. sobre a And Bíblia. Also, if any of you have not given me your exercises, please do that right now. E se alguém ainda não entregou o exercício, por favor, traga que ele vai Okay. precisar. All right. Let's go ahead and close in prayer. Vamos encerrar com uma oração. Okay, you want to do that? Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos porque o Espírito Santo habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Que grande privilégio poder viver nesse período onde o Seu Espírito habita em nós e está sempre à nossa disposição quando precisamos confessar os nossos pecados e o Senhor nos acusa, o Senhor nos
faz perceber o quando erramos e agradecemos, porque o Senhor morreu naquela cruz, Jesus morreu naquela cruz e nos perdoou de todos os nossos pecados. E agradecemos porque temos o perdão para todo sempre da penalidade do pecado nas nossas vidas. E nós temos também o perdão de um pai para com o filho, e podemos participar da sua família e ser amado pelo Senhor e amar o Senhor. E ajude-nos, Senhor, a praticar esse versículo 1 João 1,9, cada vez mais em nossas vidas, tendo consciência, estando plenamente conscientes quando nós erramos. E isso vai nos ajudar a errar menos. E queremos orar, Senhor, que abençoe a nossa noite de descanso, aqueles que vão sair daqui, vão pegar o carro, vão pegar a estrada, que o Senhor os proteja. E que possamos estar de volta amanhã para ouvir mais da sua palavra e ser iluminados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus que oramos. Amém.